Vamos começar a nossa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 10º episódio do Inspiração, o programa que tem por objetivo inspirar você a tomar ações diferentes, porque ações diferentes levam a resultados diferentes. Se você quer ter um resultado melhor na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes do que você faz hoje. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que talvez é o início de tudo. É o início do poder que você vai ter assim que desenvolver, né? Isso que nós vamos falar hoje, de mudar a sua vida, de transformar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Eu quero que você pense agora em alguns resultados muito bons aí que você tem na sua vida. Algumas coisas das quais você se orgulha. Talvez profissionalmente, conquistas, talvez na sua família, talvez a educação dos seus filhos. Pense em coisas que você se orgulha muito. Pensou? Bom, isso é responsabilidade sua. Agora pense em coisas que não estão indo bem. Pense em coisas que você não gosta ou que você gostaria que estivessem melhor. Isso também é responsabilidade sua. Tem uma música que diz, uma música lá da Pitty que diz, né? O êxito tem vários pais. E isso é fato. É muito mais agradável para nós pensarmos e nos responsabilizarmos pelas coisas boas que tem na nossa vida. É muito mais agradável eu olhar para um resultado positivo que eu tenho e dizer, nossa, isso é mérito meu, eu que consegui, a responsabilidade é minha, do que olhar para as coisas que estão ruins, né? Olhar para os relacionamentos que fracassaram, para as amizades que eu não tenho, ou para o resultado financeiro que eu tenho não positivo na vida e bater no peito e dizer, isso também é responsabilidade minha. É mais difícil, né? Acontece que o ponto de partida da mudança na nossa vida é a autorresponsabilidade. O ponto de partida para eu poder mudar alguma coisa é eu bater no peito e dizer, isso também é responsabilidade minha. E é isso que nós vamos aprofundar aqui hoje. Eu gosto de usar uma metáfora. Imagine que a vida é uma viagem que você está navegando, é uma viagem de navio. E a autorresponsabilidade é você pegar o leme desse navio e conduzir esse navio chamado vida para onde você quer ir. Quando você não tem autorresponsabilidade, você fica suscetível ao vento, né? As coisas que acontecem fora. O teu barco ele vai indo na direção que o vento levar, que os fatos que acontecem fora de você te levam. Quer dizer, se você não tem autorresponsabilidade para dizer, olha, a minha condição financeira hoje não está do jeito que eu quero, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero ter. E é culpa minha esse resultado que eu tenho ruim. Se você não tem essa autorresponsabilidade, você fica culpando o que acontece fora. Ah, eu tenho essa condição financeira hoje que não é satisfatória porque os meus pais não me deram estudo, porque eu não tive oportunidades, por causa que eu nasci em um lugar que não tinha oportunidades, porque dentro da minha empresa ninguém enxerga o meu valor. Ah, o meu relacionamento está ruim porque o meu marido não me reconhece ou a minha esposa não me reconhece. Quando eu não tenho autorresponsabilidade, eu estou sempre colocando a culpa no outro. Ou seja, eu estou deixando os ventos me levarem, os ventos guiarem o meu barco, o meu navio. Quando eu assumo a responsabilidade por tudo que está na minha vida, eu começo a entender que eu não posso mudar a atitude do outro. Eu não posso mudar, por exemplo, a atitude do meu chefe. Eu não posso mudar a atitude do meu esposo, da minha esposa. Mas eu posso mudar como eu me sinto em relação a isso. Eu posso começar a questionar o que eu estou deixando de fazer ou o que eu posso fazer diferente para que eu possa ter um resultado diferente. Se o meu marido, a minha esposa não me reconhece, o que eu posso fazer para talvez essa pessoa começar a me reconhecer? Será que eu posso elogiar mais e reconhecer mais também? Será que eu posso parar para entender o que essa pessoa quer, deseja, o que ela precisa? Será que eu posso me dedicar mais nesse relacionamento para eu ter esse reconhecimento que eu desejo? Ao invés de eu ficar só olhando e dizendo, não, é ele que é desse jeito mesmo, é ele que não me reconhece. Será que eu posso olhar dentro da empresa que eu trabalho, o que eu posso fazer a mais para que então eu tenha um reconhecimento? O que eu posso fazer de diferente? Então, a autorresponsabilidade é eu trazer para mim a responsabilidade dos resultados que eu tenho agora.
Quando a gente fala sobre mentalidade, mindset, né? Mindset de crescimento tem a ver com autorresponsabilidade. Se você está num papel de vítima, culpando os outros pelo resultado que você tem ou pelo resultado que você não tem, você não assume a responsabilidade. E por isso você não tem poder para mudar. Quer dizer, se tudo que está na minha vida é consequência de atitudes do outro, se o que eu tenho é resultado do que o outro está fazendo ou deixando de fazer, como que eu posso mudar a atitude do outro? Eu não posso. Quando eu assumo a minha responsabilidade, aí eu trago para mim o poder também de mudar. Eu começo a pensar no que eu posso fazer de diferente. E eu sei que talvez você que está aí do outro lado, nesse momento, possa pensar: ah, mas não tenho o que fazer porque realmente é a responsabilidade do outro. E aí eu te digo, você não é uma árvore, né? Se você não está satisfeito com o resultado que você tem, reclamar não é uma solução. Se você já tentou todas as possibilidades, você já fez tudo, mas tudo mesmo que estava ao seu alcance, existe a possibilidade de mudança, você não está preso onde você está. Né? Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos e anos dentro de um negócio, de uma empresa, reclamando: ah, porque eu ganho pouco, porque eu não tenho reconhecimento, eu ganho pouco. E aí eu pergunto: tá, você tem se esforçado? O que você entregou a mais? O que você fez de diferente? O que você fez que ninguém estava esperando que você fizesse? Se a resposta é nada, né? Você ainda tem muito o que fazer para poder ter um resultado diferente. Agora, se não, eu me esforço muito, realmente eu dou 150% de mim, é o reconhecimento que não vem, aí eu te pergunto: bom, até quando você quer então, né, se sujeitar a isso? Até quando você quer se sujeitar a não ter o reconhecimento, a não ter o valor que você gostaria e acredita que merece receber? Então essa é a pergunta. Quando eu tomo a responsabilidade para mim, se eu não puder mudar a situação, eu pelo menos me responsabilizo pelo fato de estar onde eu estou, porque isso é uma escolha. Faz sentido isso para você? Então responsabilidade é sobre, autorresponsabilidade é sobre isso. E faz total diferença. Nós acabamos de passar agora por um momento de pandemia, onde muitas empresas quebraram. E qual que foi a diferença do empresário que quebrou, que a sua empresa deixou de existir, para aqueles que cresceram? Porque assim como teve muitas empresas que quebraram, teve muitas empresas que ficaram milionárias, que cresceram muito durante a pandemia. Qual que foi a diferença? A autorresponsabilidade. Porque aquele empresário que olhou para a pandemia e falou: bom, agora acabou, não tem mais o que fazer. Por causa da pandemia, né? Por causa disso que aconteceu, aí vem o que depois, né? Por causa da pandemia, fiquei sem dinheiro. Por causa da pandemia, perdi os clientes. Por causa da pandemia, XPTO. A diferença desse empresário que olhou para fora e culpou o fato, não que o fato não tenha existido, não que a pandemia não tenha existido, não é uma questão de negar as coisas, mas essa pessoa que colocou todo o poder na pandemia de administrar o seu negócio, ela ficou sem poder nenhum. E as chances são que essa empresa é a que foi pro buraco, é que acabou, que quebrou. Agora, por outro lado, teve muitos empresários que olharam para a pandemia e disseram: bom, a realidade mudou. Eu estou diante de uma coisa nova, eu estou diante de um momento que exige mais de mim, que exige mais da minha empresa. E aí esses empresários adaptaram as suas empresas. Né? Teve restaurantes que começaram a vender online, que começaram a fazer entrega. Teve empresas que confeccionavam roupas ou outras coisas, começaram a confeccionar máscaras e tiveram um crescimento enorme. Teve muitas empresas que foram para o mercado digital, que começaram a gerar conteúdo, que começaram a fazer atendimentos online, que mudaram toda a sua estrutura para se adaptar ao que estava acontecendo. Essas foram empresas autorresponsáveis, trouxeram para si a responsabilidade de se adequar ao momento, de entender o que estava acontecendo, de entender as mudanças que estavam acontecendo, de entender a mudança na forma do cliente comprar, e trouxeram essas mudanças para dentro da sua empresa e conseguiram sim permanecer e crescer e ganhar muito dinheiro. Algumas até criaram novos modelos de negócio. Além do que eu fazia antes, agora eu faço mais isso, né? Criaram ramificações aí das suas empresas. E essa é a diferença de quem tem autorresponsabilidade.
No relacionamento, mesma coisa. Eu posso olhar e culpar o outro. O meu marido é chato, o meu marido é um perrengue, o meu marido não quer se desenvolver, o meu marido fala besteira, o meu marido, os hábitos do meu marido. Mas e você? Né? O que você faz pelo seu relacionamento? O que você tem feito? Porque eu parto do seguinte princípio: em algum momento vocês se conectaram, em algum momento houve admiração, houve algo em comum entre vocês. E talvez isso tenha se perdido ao longo do tempo. Agora, quando eu estou só olhando para o outro e vendo o que o outro faz de errado, quando a responsabilidade é só do outro, eu não tenho poder para mudar, para melhorar esse relacionamento. Quando eu trago a responsabilidade também para mim, e quando eu começo a olhar para a relação e ver, bom, o que mudou? Quem era eu lá no início? O que ele admirava em mim? Quais eram as atitudes que eu tinha? E em programas de coaching, quando eu começo a fazer esse tipo de pergunta para mulheres, homens que vêm com queixas de relacionamento, a maioria diz, eu parei de dar presente, eu parei de elogiar, eu parei de levar jantar fora, eu parei de conversar, eu parei de olhar no olho, eu parei de tocar, de abraçar, de beijar. E aí, primeiro você trouxe a autorresponsabilidade para você. Primeiro você olhou para um resultado e parou de culpar o outro. E aí, a partir disso, você começa a observar o que você pode fazer de diferente. E tem pessoas que estão, por exemplo, em relacionamentos abusivos. E a pessoa está ali reclamando, nossa, ele me ofende, ele me magoa, ele me trai, faz um monte de coisa errada. E aí eu pergunto para a pessoa, como que ela pode nessa situação assumir a responsabilidade pela vida dela? Primeiro entendendo que o outro só faz aquilo que nós permitimos com que o outro faça. Ninguém vai te desrespeitar se você não permite que o outro te desrespeite. Quer dizer, quantas vezes você tolerou a grosseria, as ofensas ou até a agressão física para que hoje chegasse no ponto que está? Então trazer a autorresponsabilidade para si é olhar, poxa, eu tenho a escolha de aceitar ou não aceitar essa situação. Eu tenho a escolha de estar ou não, né, aonde eu estou hoje. Isso funciona para tudo. A autorresponsabilidade é você trazer para si mesmo a responsabilidade por tudo aquilo que tem na sua vida. Por aquilo que você gosta ou por aquilo que você não gosta. Financeiramente, né? Vendedores. Eu gosto muito de falar com vendedores porque tenho treinamentos de vendas e é a minha área e eu sou apaixonada por vendas. Tem, às vezes, dentro da mesma empresa, né, funciona o princípio de Pareto ali, a lei do 80-20, que é aqueles, vamos dizer, numa equipe de 10, tem 2 vendedores que têm o resultado de 80% do resultado da empresa. Por quê? Porque são autorresponsáveis. São aquelas pessoas que olham, não ficam culpando, porque o cliente é chato, porque o cliente que é chato, o cliente que desiste da compra, ou é o mercado que está ruim, ou é os bancos que agora não tem mais aquele financiamento que estão dificultando. Quem não tem autorresponsabilidade fica apontando para fora, buscando desculpas para justificar o seu resultado ruim. Quem tem autorresponsabilidade começa a pensar, bom, o mercado está mudando, o cliente está mudando, o que eu vou fazer de diferente? O que eu posso inovar? Qual que é a oferta diferente que eu posso fazer? Aonde que eu vou encontrar o meu público? Qual que é a ação diferente que eu posso fazer para ter o meu resultado apesar daquilo que está lá fora? Como que eu posso agir para ter resultado apesar das circunstâncias lá fora? Isso é autorresponsabilidade. Como que pode a mesma empresa com o mesmo produto e alguns têm um resultado extraordinário e outros têm um resultado ordinário, né? um resultado medíocre? Se é o mesmo produto, é a mesma empresa, é as mesmas condições, o que justifica você ir tão pior do que os outros? E aí às vezes tem uns que usam, é porque o outro já está há muito tempo. Claro que o tempo, a experiência contribuem, mas isso não é justificativa para ter uma diferença tão grande. Então por que você não se espelha no outro? Por que você não modela o outro? Vê o que o outro está fazendo, qual que é a abordagem que ele tem, quais ações que ele tem e começa a modelar. Porque talvez você não esteja se responsabilizando pelo resultado ruim. Então, pense sobre isso, né? Em quais aspectos da vida hoje você ainda não está se responsabilizando, não está trazendo para você a responsabilidade por mudar o que está errado. Será que é financeiramente? Será que você precisa... Às vezes, se eu não estou tendo o resultado que eu quero, eu posso pensar, poxa, o que está faltando aqui?
Né? O que está faltando para eu ser mais reconhecido, para eu ganhar mais dinheiro na empresa que eu tô? Será que eu preciso estudar mais, me aperfeiçoar mais? Será que eu preciso desenvolver novas habilidades e competências? Será que eu preciso, para que lado eu preciso ir? E isso a gente só consegue fazer depois que traz para si a responsabilidade do resultado. Principalmente do ruim, porque do bom é muito fácil, né? Dizer, nossa, eu que fiz. Olha os filhos, né? Quando o filho dá certo na vida, os pais... esse menino é inteligente que puxou o pai, é inteligente que puxou a mãe. Aí agora quer ver quando é mal educado, quando é sem vergonha, né? Arteira a criança. Aí não é culpa de ninguém. Mas a verdade é que é sim, né? A responsabilidade, tanto pro bem quanto pro mal, é dos pais. E aí aquele que assume a responsabilidade de dizer sim, o meu filho nesse ponto precisa melhorar, é a pessoa que vai conduzir, né? Enquanto eu estou negando ou dizendo que é a genética ou que é culpa do outro, eu não consigo melhorar aquele aspecto ali, tanto na educação do filho como em qualquer outra coisa na minha vida. Tem uma história de uma pessoa que as chances são que você conheça, que eu gosto muito de contar porque eu acho que deixa muito claro essa questão da autorresponsabilidade, que é a história do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele foi um advogado, né, africano, que desde muito cedo, me parece que com 23 anos já na universidade, ele começou a lutar pelos direitos dos negros. Ele via coisas que ele não concordava e ele queria mudança. I have a dream, né? Ele tinha um sonho de igualdade, um sonho de que brancos e negros fossem vistos da mesma forma e tivessem os mesmos direitos. E aí aconteceu que na luta dele, em um dado momento, por contrariar o governo, ele foi preso. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua. E para mim essa parte da história dele, que é quando ele passou 27 anos preso, essa parte da história dele é a parte que mais mostra o poder da autorresponsabilidade. Imagine só uma pessoa presa, muitas vezes ele estava em solitária, ele não estava lá isolado do mundo, condenado à prisão perpétua, quer dizer, acabou para você está condenado a ficar aí a vida toda. E o comportamento dentro da prisão, o comportamento que ele tinha, mostrava muito essa questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque ele usava o tempo dele estudando. Ele estudou direito penal, ele estudou gestão, administração pública, ele estudou várias coisas porque ele tinha um sonho. E dentro da mente dele, ele acreditava que ele ia sair dali. E ele tinha um comportamento, uma postura, não de um pobre coitado, de uma vítima, né, de um presidiário. Ele tinha uma postura, um comportamento, um humor, uma felicidade de uma pessoa livre. Tanto que os colegas dele questionavam, como que você consegue estar aqui e não estar se remoendo, né, de raiva por terem te colocado aqui injustamente, pelo governo ter colocado você aqui por acreditar e lutar pelos direitos dos negros. E ao invés dele culpar aquele grupo de pessoas que colocou ele lá dentro, ele dizia o seguinte: eles foram responsáveis por prender o meu corpo, mas a minha mente é livre. Eles podem me manter aqui o meu corpo preso, mas a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos são responsabilidade minha. E é isso que é autorresponsabilidade. É você entender que não importa o que está acontecendo fora, não importa a atitude do outro, como você se sente em relação àquilo. A atitude, o que você vai escolher fazer com isso, é o que vai determinar o teu destino. Ele escolheu, apesar de ter uma sentença de prisão perpétua, Nelson Mandela escolheu acreditar que ele ia sim ser livre, que ele ia poder ainda continuar lutando pela causa que ele tinha. Tanto que quando ele conseguiu sair de lá, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ele conseguiu chegar a ser presidente e implementar ali as mudanças que ele queria implementar. Então, por que isso? Porque mesmo no pior momento, e não foi um momento, né? Foi anos e anos e anos lá naquela situação, mesmo quando ele estava lá, sem ver um futuro real pela frente, na mente dele ele sabia, ele tinha convicção que as coisas iam dar certo. E essa frase que ele falou, né, de meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente eu controlo. Eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelas minhas atitudes aqui dentro. Poderia se suicidar, poderia estar lá lamentando, alimentando uma raiva ou planejando como ele iria se vingar quando saísse de lá. Mas não, ele estava lá se especializando, se fortalecendo. E ele estava lá bem, feliz.
E é sobre isso. Autorresponsabilidade é sobre eu entender que eu sou responsável pelo que eu penso, eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelas minhas ações. E as minhas ações geram o resultado que eu tenho na minha vida. Não importa o que os outros fizeram, não importa o que está acontecendo fora, eu posso tomar o poder para mim, a responsabilidade sobre como eu vou me sentir e como eu vou agir em relação a isso. O que eu vou fazer com isso que fizeram? O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Né? Qual que vai ser a minha ação? Então, não sei o que você está passando aí na sua vida. Se você está com algum desafio no teu relacionamento, no teu trabalho, com algum desafio físico mesmo, né? Muitas vezes a pessoa quer uma saúde melhor, quer emagrecer e aí fica culpando a genética. Não, porque a pessoal, é a minha família, aqui em casa todo mundo é gordinho, né? Aqui em casa, minha avó era depressiva, minha mãe também, eu também sou, é normal. Não, para com isso. Não é o que está fora, não é da onde você vem, não é a genética, é o que você escolhe, é o que você decide, é o que você vai fazer. É o que você decide pensar, sentir, agir, as suas atitudes. Isso é autorresponsabilidade, é pegar o controle da sua vida, é pegar o leme do seu barco e dizer, é nessa direção que eu tô indo. E eu vou fazer o que for preciso. Precisa estudar mais, eu vou estudar mais. Precisa trabalhar mais, eu vou trabalhar mais. Se eu preciso me desenvolver, eu vou me desenvolver. É inteligência emocional que precisa? Eu vou desenvolver. É foco? Eu vou desenvolver. É disciplina? Eu vou desenvolver. Eu vou fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que eu quero na minha vida. É sobre isso a autorresponsabilidade. E a parte boa é que a gente pode desenvolver. Como que eu desenvolvo? Eu vou te dar 3 dicas simples de como você pode começar a partir de agora a implementar isso na sua vida. Primeiro ponto, pare de buscar culpados. Sabe quando acontece alguma coisa errada? Algum projeto seu não deu o resultado que você queria que desse e você começa, isso é culpa de quem? Será que foi fulano? Será que foi ciclano? Ou é o cliente, ou é o cara do marketing, ou é o cara do não sei o quê, ou é o meu gerente, ou... Para de buscar culpados. Traz para você a responsabilidade e busque soluções. Quer dizer, como eu vou melhorar esse resultado? O que nós precisamos fazer aqui enquanto empresa para melhorar esse resultado? Esse mês foi horrível as vendas aqui dentro, foi terrível. É por causa que o cliente não sei o quê, porque a prefeitura de Tijucas ou o governo... Não, peraí, para com isso. Ao invés de buscar culpados, busque soluções. O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer de diferente para o mês que vem ter um resultado diferente. No seu relacionamento, para de apontar o dedo para o outro. Olha para o outro e vê o que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento. Ju, mas não dá mais, já faz 5 anos que eu tô tentando, então por que continua tentando? Né? Aonde que você vai com isso? Então é sobre isso, a autorresponsabilidade é escolha, é dizer, bom, eu tenho esse resultado na minha vida, é o que eu quero ou não é o que eu quero. O que eu posso fazer para mudar? Eu faço com força, tudo que eu puder fazer para mudar. E os resultados vêm. Geralmente quando eu mudo, as coisas que estão fora mudam. As outras pessoas mudam através da minha mudança. Sabe, se você quer ter um filho melhor, para de querer que o filho mude. Mude você como mãe, mude você como pai. Se você quer um marido, uma esposa melhor, mude você. Sabe? Comece por você, faça mais coisas, faça diferente. Se você quer ter uma equipe melhor, seja um líder melhor. Conduza melhor, engaje mais. É sobre isso. Primeiro princípio para você trazer a autorresponsabilidade para a sua vida, para você começar a praticar a autorresponsabilidade. Pare de buscar culpados, busque soluções. Como eu posso mudar isso? Como que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar? Número 2, segundo princípio, não seja vítima das circunstâncias. Saia do papel de vítima. Pare com isso. Sabe aquela história de... Meu Deus, mas é porque eu não tive oportunidade, ou é porque eu sou baixo, ou porque eu sou alto, ou porque eu sou magro, ou porque eu sou gordo, ou porque eu tenho não sei o que, ou porque... Não importa, seja lá o que for, pare com isso. Chega de vitimismo. Pare de buscar
culpados e pare de ser vítima das circunstâncias. Quantos casos, quantas pessoas têm que saíram de um lugar muitas vezes muito pior do que onde você está e conseguiram grandes resultados? Quantas pessoas que começaram do nada, na ignorância, tipo, sem conhecimento, e foram construindo, e foram buscando, e foram na garra, e construíram patrimônios, e construíram coisas lindas, deixaram legados, impactaram pessoas, mesmo tendo condições ruins, poucas condições ou nenhuma condição. Quer dizer, você não é uma vítima. Pare de usar como desculpas o fato de não ter oportunidades. Você pode construir oportunidades. Oportunidades a gente faz, oportunidades a gente busca, a gente cria. E aí a gente pode se espelhar em várias pessoas que conseguiram criar aquilo que você quer hoje na sua vida, que conseguiram transformar aquilo que você quer transformar na sua vida. E o terceiro é 3, é bônus, tem um monte. O terceiro princípio são 3. São 3 princípios que estão lá no livro do Dale Carnegie. Dale Carnegie, gosto muito de todo o conhecimento que ele traz, talvez você já conheça ou não, se não conhece, fica aqui a sugestão. Ele tem 2 livros que são muito bons, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E ele fala desses 3 princípios, que é o terceiro princípio que eu vim trazer aqui para você, que são 3 coisas que você deve fazer. Não critique, não condene e não reclame. Só isso, gente. Não critique, não condene e não reclame. Quanto mais a gente vai se conhecendo e se desenvolvendo, mais a gente vai entendendo que cada pessoa tem uma visão única de mundo, cada pessoa tem uma mentalidade diferente, cada pessoa é um ser único. E quando eu estou criticando, condenando o outro por aquilo que ele faz, se for para julgar, julgue atitudes então e não pessoas, né? Quando eu estou apontando o dedo e falando, o fulano é ruim, fulano não sei o quê. Talvez a atitude que ele teve nesse momento não foi uma boa atitude, tudo bem. Agora, o que motivou essa pessoa, o que está por trás, qual que é a história dessa pessoa, como que ela chegou até aqui, tudo isso é muita coisa para a gente simplesmente apontar o dedo e julgar e condenar o outro. Então, evite criticar, evite condenar e pare de reclamar. Não critique, não condene e não reclame. A reclamação, o que significa reclamar? Já parou para pensar? Reclamar. Clamar, pedir. Deus, né? Suplicar, clamar. O quê? Novamente. De novo. Mais. Então, reclamar nada mais é que você pedir mais daquilo. E aí acontece uma coisa ruim, você tem um resultado ruim, você fica reclamando. Você está fazendo o quê? Colocando todo o seu foco, a sua energia em cima daquilo que deu errado, daquilo que foi ruim. E aí vai trazer mais daquilo para a sua vida, porque você está pedindo mais. Então não critique, não condene e não reclame. Esses princípios aí, se você aplicar na sua vida, você já vai aumentar significativamente o seu nível de autorresponsabilidade, que é o ponto de partida para você poder mudar. Autorresponsabilidade é igual a poder de mudança na vida. Eu não mudo nada que eu não tenho responsabilidade, eu não consigo mudar nada que está fora de mim. Mas eu posso mudar tudo o que está em mim. E o que é o tudo que eu preciso mudar? A minha vida. Eu preciso começar a mudar a minha vida. Eu preciso olhar para os aspectos da minha vida e ver o que eu quero melhorar, o que eu quero mudar. E aí, quando eu me responsabilizo por cada um dos aspectos que não estão indo bem, eu começo a implementar mudanças, eu começo a trazer coisas diferentes. Então vamos lá. Pare de buscar culpados, busque soluções. Não seja vítima das circunstâncias, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Oportunidades você cria. E não critique, não condene, não reclame. Eu espero que essa live de hoje, esse conteúdo que eu amo de paixão, tenha sido válido aí para você, que você goste e principalmente que você implemente. Lembre-se que é inspiração. O que você vai fazer de diferente? Você vai parar de criticar? Vai parar de reclamar? Você vai parar de condenar o outro, de apontar o dedo, de julgar? Você vai parar de arrumar desculpas? O que você vai fazer de diferente? Qual que é a ação que você vai começar a fazer para aplicar o conteúdo, o conhecimento de hoje da nossa live aí na sua vida?
E depois eu vou ficar muito, muito feliz mesmo se você me der um feedback falando: Ju, mudei, depois da tua live lá, comecei a fazer isso aqui de diferente e esse resultado aqui que eu tive. E com certeza a transformação que o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida trouxe para mim, quando eu vejo esse conhecimento impactar e gerar transformação na vida das outras pessoas, é o meu alimento, é o que me motiva, é o que faz com que eu queira estar mais aqui, com que eu queira compartilhar mais conhecimento, estudar cada vez mais, porque eu sei que está tendo valor para você que está aí do outro lado. Então, por favor, me deixe saber. Beijos de luz, gratidão por estar aqui comigo e nos vemos na quinta-feira, 12h30. Tchau, tchau.